Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, temos mais uma partida aqui do Grand Chess Tour 2019 na Croácia, que é um torneio aí contando com a participação de 12 dos melhores jogadores aí do mundo de xadrez. São partidas pensadas, 130 minutos aí para cada jogador, 2 horas e 10, portanto, com 30 segundos de acréscimo por lance, é bastante tempo para cada jogador, são partidas bem demoradas e de bastante qualidade, portanto, né? E aqui a gente tem ninguém mais, ninguém menos do que Ding Liren, o número 3 do mundo, contra Magnus Carlsen, né? Apenas 3 jogadores têm mais do que 2.800 de rating em partidas pensadas, e são eles: o Magnus Carlsen, que é o número 1 do mundo, campeão mundial, o Fabiano Caruana e o Ding Liren, né? Então vamos ver, será que o Ding Liren vai ser capaz de parar o Magnus Carlsen? Ele tá impossível, né? Ele tá rumo aí a 2.900 de rating de pensada, quem sabe, né? Mas vamos ver se o Ding Liren é capaz então de parar esse monstro dos tabuleiros. Aqui o Ding Liren começa a partida aqui com D4, temos cavalo F6 pelo Magnus Carlsen, C4, E6, cavalo F3 indo aí para uma anti-Ninzo-Índia. A Ninzo-Índia que acontece quando se joga cavalo C3 e bispo B4, né? Cavalo F3 evita essa linha. A anti-Ninzo-Índia. A partida segue com D5 e aqui com G3 o Ding Liren prepara para jogar aí uma catalã. A partida segue com bispo em E7, bispo G2, roque e aqui D toma em C4. Magnus Carlsen corajosamente captura em C4, né? Mesmo que vá abrir aqui a diagonal do Ding Liren. A partida segue com dama C2, B5 se agarrando aqui a defesa do peão de C4, mas de certa forma se arriscando um pouco aí nessa diagonal. A partida segue com A4, vale dizer que cavalo E5 aqui, muita gente poderia estar pensando nesse lance, com ataque descoberto aqui sobre a torre, simplesmente cavalo aqui em D5 seria suficiente para defender aí a posição e não tem problema nenhum para as negras aí, tá? Então cavalo E5 não ganharia nenhum tipo de vantagem. Por isso que depois de B5 a partida segue com A4, tentando eliminar aqui o defensor de C4. A partida segue com B4 e agora cavalo de F em D2. Pode parecer um pouco estranho você colocar aqui o cavalo tampando outro cavalo, tampando aqui o bispo, mas na verdade esse lance faz um ataque descoberto aqui sobre a torre e também ataca o peão de C4, né? Que vai ser muito melhor capturar esse peão com o cavalo do que com a dama, que ficaria aí suscetível a ataques, né? Com tempo e tudo mais do Magnus Carlsen. Então o Ding Liren faz a coisa certa, a partida segue com cavalo D5, bloqueando então o ataque do bispo, e agora cavalo toma aqui em C4. Com isso, o Ding Liren recupera aí o seu peão. A partida segue com C5, Magnus Carlsen vai tentando brigar aqui no centro, D toma C5 e agora não recuperando o peão imediatamente, mas partindo para esse lance bispo aqui em A6, um lance de desenvolvimento aqui pelo Magnus Carlsen. A partida segue com cavalo em E3, cavalo aqui em D7, e com isso o Magnus Carlsen oferece um segundo peão aí, porque depois de cavalo toma D5 e toma D5, o Ding Liren poderia ter capturado aqui em D5 com o bispo toma D5 agora. Não foi o lance jogado pelo Ding Liren, mas poderia. O Magnus Carlsen ficaria com 2 peões a menos. Parece que ele está aprendendo muita coisa com a Lila 0, com o Alpha 0, com esses algoritmos aí de inteligência artificial, porque eles têm esses algoritmos jogam com essa característica, né, de saber essa dose entre gambitar o peão e ganhar a atividade das peças. É bastante interessante o que o Magnus Carlsen vem fazendo ultimamente. Mas aqui o Ding Liren não aceitou. Tá? Aqui as pretas, se ele tivesse tomado aqui em D5, as pretas poderiam conseguir uma igualdade aí na partida com torre C8, atacando aí em C5, C6 se agarrando aí a esse peão, cavalo E5 atacando, a torre D1 cravando aí, ameaçando um ataque descoberto, né, em F7, levando aí a torre, dama E8 saindo do ataque e atacando em C6, bispo E3 tocando lá em A7, cavalo toma C6, cavalo D2 desenvolvendo, cavalo D4 aí atacando a dama duplamente, levando o cavalo para a casa de C2. A partida poderia continuar com dama E4, cavalo C2 atacando aí a torre e o bispo de E3, e depois de torre de A em C1, cavalo toma em E3, dama em E3, o Magnus Carlsen teria um peão a menos ainda, mas ele teria o par de bispos, e aí seria compensação suficiente, a gente poderia dizer que seria uma posição equilibrada, tá? Mas o Ding Liren não quis partir para essa captura de peão,
E depois de toma D5, o Dingliri seguiu aqui com C6, avançando com seu peão passado, portanto esse peão já está na sexta, com um tempo aí sobre o cavalo, posição muito boa aqui do Dingliri. A partida segue agora com torre C8, cravando aí esse peão, né, colocando aí a torre na mesma coluna da dama, bispo em F4, e esse lance desenvolve o bispo e também apoia uma subida aí de peão já na sétima. A partida segue com cavalo C5 e com esse lance o Magnus Carlsen bloqueia todas as defesas desse peão, né? Bloqueia a dama, esse peão tá bloqueando também a defesa do bispo, e então por isso que o Dingliren continua aqui com C7. Ele tá se agarrando nesse peão a mais que ele tem, e agora atacando a dama, peão na sétima. A dama tem que sair daí, dama D7. Esse peão tá protegido aqui, né, pelo bispo, e agora cavalo aqui em D2. O Dingliren bloqueia aqui a defesa de E2, e não tá muito preocupado em perder esse peão aqui de E2, porque isso traria bastante atividade depois de torre aqui de F em E1, né? Atacando aqui o bispo, fazendo um raio-x aqui em E7. Por exemplo, bispo D3, dama D1. A gente teria uma posição aí bastante complexa, com chances para os dois lados, mas o Magnus Carlsen preferiu não jogar dessa forma e não partir para esse peão aqui imediatamente. E ele joga um lance muito mais ativo nessa posição. A prioridade total aqui do Magnus Carlsen virou esse peão de C7. Ele faz um lance difícil de encontrar no tabuleiro, e mesmo se encontrar, difícil de você ter coragem de fazer, que é o lance aqui G5, atacando aí o bispo, atacando o defensor de C7. O bispo vem para E5, continua tentando defender em C7, mas agora é F6, e com isso o Magnus Carlsen consegue ser bem sucedido em tirar o bispo aqui dessa diagonal, defendendo o peão de C7. A partida segue com o bispo D4 e agora sim, torre toma aqui em C7. O Magnus Carlsen foi bem sucedido em recuperar aí o seu peão, que ele entregou lá atrás. E se a gente for parar para ver, de repente, mais do que de repente, a posição do Magnus Carlsen, que parecia estar ali sofrendo, o peão avançado, o peão na sétima, de repente a posição dele está muito boa, né? Porque ele tem um ataque aqui excelente nessa diagonal, ele tem um cavalo bem colocado, ele tem peões que estão restringindo a atividade aqui do Dingliren, e é bastante arriscado, porque de certa forma esses peões parecem enfraquecer o rei, mas nessa posição a aparência que dá é que está tudo sob controle para as negras, né? É incrível realmente. A partida segue com dama D1, tirando a dama aqui da mesma coluna da torre, defendendo em E2, cavalo E6, atacando o bispo, cavalo B3 defendendo aí o bispo, e agora bispo C4 ameaçando simplesmente capturar e ganhar uma peça. Então com a iniciativa já o Magnus Carlsen na partida, cavalo A5, cavalo toma aqui em D4, dama toma aqui em D4, e agora mais uma vez o Magnus Carlsen pode capturar aqui em E2, e isso enfraqueceria D5 no entanto, né, que está atacado aqui duas vezes, e ainda viria com cheque e tudo mais. Então o Magnus Carlsen faz um lance difícil de se encontrado no tabuleiro, que é o lance rei G7. Tantos lances são bons aqui nessa posição, torre D8, fortificando aqui em D5 seria uma possibilidade também, até mesmo capturar indo para uma posição aí equilibrada, provavelmente empatada, mas o Magnus Carlsen não está muito interessado no empate não. Vale lembrar que o Magnus Carlsen está com um par de bispos, né, contra bispo e cavalo, então portanto ele está tentando levar a partida para um final vencedor. Rei G7, e agora o Dingliren não pode eliminar o bispo do Magnus Carlsen, porque isso ajudaria o Magnus Carlsen a ter uma maioria aqui muito forte de 3 contra 2, e possivelmente depois de dama toma D7, torre toma D7, torre C1 e torre C7, apesar do material estar igual nessa linha, que não foi o que aconteceu na partida, e de serem de bispos de cores opostas, essa partida não tem a tendência de empate por conta da possibilidade da criação de um peão passado, né? Então não é tão simples assim essa decisão, por isso que depois de rei G7 o Dingliren não captura em C4 e continua aqui com torre C1, e a partida segue agora sim, com bispo toma em E2, torre toma C7, dama toma C7, e agora está caindo em D5, mas primeiro o Dingliren melhora a posição aí da sua torre com torre 1, atacando o bispo e fazendo um espeto aqui nesse bispo de casas escuras. O Magnus Carlsen não tem pressa para defender o bispo de E2 e faz um lance intermediário, bispo C5, com um tempo aqui sobre a dama. Dama toma D5, recuperando aí o peão, e aqui torre E8. O Magnus Carlsen defende aí o seu bispo, e com isso ele é bem sucedido em manter aí o par de bispos. A gente tem essa característica nessa partida, né?
par de bispos contra cavalo e bispo. E aqui não tem problema que o Magnus Carlsen parece que essa torre está em defesa aqui e que o bispo está cravado, mas esse bispo pode ir para H5 a qualquer hora e volta defendendo a torre, né? A partida segue com dama B7, o Ding Liren propõe aí a troca de damas e o Magnus Carlsen aceita para tentar esse final aí de par de bispos contra bispo e cavalo. Dama toma B7, cavalo toma B7, o bispo do Magnus Carlsen está atacado e ele vai para a melhor casa, aqui em F8. De F8 esse bispo continua controlando D6 e C5, que são casas potenciais aí para o cavalo, está defendendo aqui em B4 e não está atrapalhando a torre, né? Seria desastroso jogar em E7 e perder o bispo. A partida segue com o bispo C6, atacando aí a torre. Torre E7, temporariamente tapando aqui o bispo, mas isso é temporário, né? Basta esse bispo sair daqui e vai ser proposta uma troca de torres. A partida segue com F3 e agora bispo C4, propondo aí a troca de torres. Bispo toma E7, torre toma E7, bispo toma aqui em E7 e a gente tá, agora sim, podemos dizer que a partida está entrando num final aí de par de bispos contra bispo e cavalo, né? Com a mesma quantidade de material e esse cavalo está muito bem dominado, para falar bem a verdade, ele está com pouca atividade, né, em comparação aqui com esse bispo. E, no entanto, é uma partida, um final bem difícil de vencer, né? Ainda mais contra o Ding Liren, né? Um jogador com mais de 2.800 de rating. Agora, o Magnus Carlsen é famoso tirador de leite de pedra, né? Será que ele vai conseguir tirar leite da pedra dessa partida, né? Que tem essa cara de empate aí? Será que ele vai conseguir mostrar a superioridade do seu par de bispos contra bispo e cavalo? Vamos ver como é que segue aí a partida. Rei F2, o Ding Liren se apressa em colocar o rei na partida. E aqui um lance muito instrutivo pelo Magnus Carlsen, o lance F5. E esse lance pretende jogar o lance G4 e fixar esses peões aqui em casas escuras. Essa é a estratégia do Magnus Carlsen, uma vez que em casas escuras esse bispo de casas claras ficará impotente para defender aí esses peões e o cavalo vai estar muito longe. Vai só assistir o bispo chegar lá e papar todo mundo. Então muito legal essa estratégia aqui do Magnus Carlsen F5 para jogar G4 e fixar esses peões em casas escuras. A partida segue com rei E3, bispo aqui em G8, né, longe de qualquer possibilidade de movimentação do rei com o tempo sobre o bispo e tal. Bispo G8, defendendo aqui peão também. A partida segue com rei D3 e agora o lance que o Magnus Carlsen queria jogar, G4, fixando aí os peões do Ding Liren nas casas escuras. E agora não é tão fácil desse bispo chegar aqui em G1, né? Se esse bispo aqui chegar em G1, o Magnus Carlsen vai estar muito bem. Então esse cavalo aqui está segurando casas importantes. Esse bispo gostaria muito de vir para C5 e G1 e não é muito fácil. Esse bispo conseguir acessar também, não pode vir por aqui, né? O cavalo não deixa. Então legal, a posição pelo menos está bem sólida aí. Um lance como A5 aqui seria tranquilo, hein? Seria importante deixar aqui o cavalo em C5, né? Segurando aqui o bispo. Mas o Ding Liren tenta uma armadilha aqui e faz o lance cavalo em A5, provocando o Magnus Carlsen a fazer essa estratégia. E o Magnus Carlsen aceita o desafio. Bispo C5, cavalo aqui em C4, bispo G1 e agora depois de cavalo aqui em E3, o Magnus Carlsen não captura aqui em H2, porque isso levaria uma linha de empate, porque está caindo aqui em F5. Bispo aqui em H2, por exemplo, não foi o lance jogado, cairia aqui em F5 com cheque. E depois de rei F6, cavalo H6, atacando aí o bispo e o peão. E ainda ameaçando capturar o peão em G4 com cheque. E atacando também aqui em H2. Então forçaria aqui essa linha de bispo E6, cavalo toma, bispo toma, peão toma. E depois de bispo toma G3, a gente teria um final com características aí de empate. Provavelmente aqui eles dariam a mão e aceitariam o empate, né? Por isso que depois de cavalo E3 aqui, o Magnus Carlsen não cai nessa cilada do Ding Liren e joga com bispo em E6, simplesmente defendendo aqui o peão de F5. A partida segue com F toma em G4, F toma em G4 e agora rei E2. Mais uma cilada aqui do Ding Liren, né? Ele tá torcendo aqui para o Magnus Carlsen cometer o mesmo erro que Bobby Fischer cometeu contra Boris Spassky no Campeonato Mundial, que seria ter um bispo preso aqui em H2. Não foi o lance jogado pelo Magnus Carlsen, porque aí rei F2, né? E esse lance prenderia esse bispo e depois de rei G2, esse bispo ia estar perdidinho, né? E o Magnus Carlsen não comete o mesmo erro de Bobby Fischer e depois de rei E2 ele não captura em H2 e joga com H5. A partida segue com bispo em D5, propondo aí a troca de bispos. Bispo vem para D7 com o tempo sobre o peão, bispo B3 defende o peão. E agora sim o Magnus Carlsen
calcula direitinho e vê que dá para capturar em H2. Por isso que não deu muito certo essa estratégia do Dingulir. Essa cilada teria dado muito certo se o Magnus Carlsen tivesse caído nas inúmeras possibilidades dessa armadilha aí do Dinguliren. Mas o Magnus Carlsen não caiu em nenhuma dessas armadilhas e essa estratégia do Dinguliren gorou, porque agora o Magnus Carlsen ganhou aí um peão. Mas não é tão fácil assim, Rafael, porque agora rei F2 e o Magnus Carlsen tem que devolver agora peão jogando H4, senão esse bispo vai estar perdido. H4 é forçado aqui na posição, né? Se permitir jogar rei G2, acabou, né? Então, H4 foi jogado e agora depois de G toma H4, o Dinguliren recuperou o peão. O problema de tudo isso é que agora o Magnus Carlsen tem um peão passado, perigosíssimo aqui na coluna G, e esses bispos com menos peões aí no tabuleiro têm mais atividade do que nunca. Bispo E5 jogado pelo Magnus Carlsen com o tempo aqui sobre o peão de B2. Cavalo C4 defendendo e atacando o bispo. E agora o Magnus Carlsen não se apressa em retirar o bispo e joga primeiro com G3, lance intermediário com cheque, rei G1 e agora bispo F4 e de F4. Esse bispo mais uma vez controla bem o cavalo e mais do que isso, também segura a casa de H6 para deixar o rei livre para outras aventuras. A partida segue para bispo D1, bispo C6, B3, rei H6, A5, bispo aqui em E4, e olha só a formação desses bispos aqui, eles controlam realmente muitas casas aqui no tabuleiro. Se a gente for desenhar, né, as casas que esses bispos aí controlam, eles controlam realmente uma boa porção aí do tabuleiro. Rei F1 foi jogado, rei G7, o Magnus Carlsen jogou rei H6, agora ele muda de ideia, prefere que o rei aí, depois que esses bispos já estão segurando aqui a coluna H, o Magnus Carlsen decide que é hora de levar o rei aí para realmente, efetivamente, para uma posição mais ativa, né? A partida segue com rei G1, esse rei tem que ficar segurando aqui a casa de promoção do peão, rei F6, rei F1, rei E6, H5, não adianta nada, esse peão não vai a lugar nenhum com esses bispos, rei D5 simplesmente, A6, rei D4, com velocidade o rei do Magnus Carlsen vai entrando na posição, bispo G4, rei C3, e agora o Dinguliren faz mais uma armadilha aí com o bispo E6, né? E agora se o Magnus Carlsen capturar aqui o peão aqui em B3, o Dinguliren teria o vencedor aqui, cavalo D2, dando um cheque duplo, né? O cheque duplo, depois do cheque mate, o cheque duplo acho que é o mais forte que existe no xadrez, né? E aí capturaria uma peça na sequência e provavelmente teria um final vencedor. O Magnus Carlsen não cai nessa armadilha mais uma vez e joga aqui com o bispo C2. Cavalo aqui em A5 e agora as duas peças estão defendendo, mas simplesmente aqui bispo C7 atacando o cavalo. Cavalo vem para B7 e agora não capturando aqui esse peão, mas sim jogando com cheque aqui e capturando outro peão na sequência. Depois de bispo D3 cheque, rei G1 e bispo toma em A6, a posição aí entrou em colapso e aí nessa posição o Dinguliren abandonou a partida. Não dá mais, né, pessoal? Aí essa posição é vencedora aqui já pro Magnus Carlsen. Que fantástico esse final, né? Que partida entre dois monstros aqui no tabuleiro. O Magnus Carlsen mais uma vez tirou leite de pedra. Aqui não foi tanto tirar leite de pedra, aqui ele realmente mostrou a habilidade ali, mostrou toda a técnica e provou, né, que realmente o par de bispos nessa posição aberta, com a vantagem aí de um rei melhor posicionado, foi suficiente para levar esse final para uma vitória. Muita habilidade de Magnus Carlsen, muita precisão nos lances, um jogo também incrível por parte do Dinguliren, mas o campeão mundial acabou levando a melhor, né? Por que acabou aqui? Bom, o cavalo está atacado, bispo D5 vai defenderia, rei D4. Aqui o Dinguliren teria que ficar se defendendo o tempo inteiro. Bispo D3, poderia ser jogado aqui rei G2. Que mais aqui? Bispo C2, ó, tá caindo outro peão, né? H6, tentando criar alguma complicação. A5, vou passar mais um pouco, tá, gente? Só para ilustrar aqui. Bispo toma em H7, cavalo toma em A5, bispo toma aqui em A5, rei F3, bispo C7, defendendo aqui o peão, bispo B7, enfim, aqui não precisa continuar a análise, né? O peão tá bem seguro aqui, esse peão aqui vai cair daqui a pouquinho, não tem como defender, vai ter outro peão passado e vai vencer a partida, tá? Então foi por isso aí que depois de bispo toma em A6, o Dinguliren sabe que o Magnus Carlsen não teria problema para levar uma posição dessa para uma vitória, né? É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa partida.
a gente continua cobrindo aí as principais partidas do Croácia 2019 Grand Chess Tour. Muito obrigado, pessoal, pela audiência. Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!